Fala, sertaneja, traz sua fala, seus saberes e sotaques. Daiane, seja muito bem-vinda. Olá, meninas, né? Então, primeiro é um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre sertanidade, sobre mulheres, sobre trajetórias. Então, eu agradeço bastante esse espaço, né, de troca, de diálogo, e estou muito empolgada aqui para a nossa conversa. Daiane, a gente agradece por você aceitar esse convite do Fala Sertaneja. Eu sou Ana Veiga e começo pedindo para você falar de onde você vem. Qual a sua cidade, onde ela fica e como foi esse migrar? Quando e como ele aconteceu? Bem, Ana, então eu sou natural da cidade de Esperança, na Paraíba, né? A cidade pertencente, né, ao agreste da Paraíba, como assim a geografia denomina. Contudo, eu apenas nasci lá, né? Eu nasci lá e residi durante até pouco tempo numa cidade vizinha. Numa cidade não, num município vizinho, né? Chamado São Sebastião de Lagoa de Roça. E lá, dentro desse município, eu residi no sítio Manguape, né, que é uma região que fica no limite entre alguns municípios, dentre os quais a própria Esperança, Lagoa de Roça, Lagoa Seca, Montadas, Areial, né? Então é uma região limítrofe, né? O Manguape é uma região que permeia então esses diferentes municípios. E nasci em Esperança, a partir de então, diz minha mãe que numa caravana, já eu fui transportada para lá e fiquei lá até os 21 anos, né? Então, são memórias assim de muito afeto quando eu falo, trago isso, né? Porque penso na força de minha mãe, penso na trajetória de luta das que vieram antes, né? De minha avó, de minhas tias. Então, eu sou natural de lá, tenho hoje 25 anos, faz 2 anos, 3 anos que eu estou aqui na Bahia, né? Só que essa trajetória, né, desses 21 anos não foi tão linear assim, né? Aos 16, eu fui aprovada no tão sonhado vestibular em História e comecei um pouco essa coisa do ir, né? Do ir e vir. Bem, concluí a graduação. Depois, passei a residir em João Pessoa, quando eu ingressei no mestrado em História também. E, assim, nesse momento, eu acho que determinadas coisas começaram a ficar mais claras também. Desse entendimento, né, de onde eu vinha, de o que é que eu estava fazendo, o que é que eu esperava da vida. Assim, muito jovem também. Eu ingressei no mestrado aos 19 anos, 20 anos. 19 para 20 anos, né? Então, assim, ficou muito nítido também de onde eu vinha, seja pela fala, né? As pessoas, assim, zoam muito, muitas vezes. Eu não sei até que ponto é só brincadeira, né? Ou se também tem um tom, assim, de crítica e tal. Mas, assim, ficou muito explícito isso, assim. A partir desse momento, quando eu comecei a residir em João Pessoa, e depois, quando eu retornei de novo para casa de minha mãe, lá na zona rural, e passando a partir desse momento a ter contato com uma série de coisas que me fizeram atentar melhor para essas construções, né? Foi quando eu comecei a me aproximar das atividades do Polo da Borborema, né? Das formações com mulheres, das formações com a juventude, e a partir daí o interesse em cursar uma especialização em educação do campo, né, que eu considero que foi assim um grande boom, sabe? Tanto nesse entendimento de lugar, assim, de origem, nesse entendimento de quem eu era no mundo, o que é que eu, né? E assim, a partir de, eu acho que de uma concepção muito freiriana também, o que é que eu poderia fazer para, de alguma forma, contribuir, né, para que essas nossas raízes não se minguassem, né? Não se minguassem no decorrer das situações. Então, acho que foi um marco assim, muito interessante. São muitas diferenças, assim. Eu acho que nesse percurso mesmo de diferentes saídas, né? Às vezes alguns retornos
mas sempre nessa perspectiva da saída, eu acho que é um pouco isso, né? A priori, esse contraste entre ser do interior. Eu acho que quando eu passei a morar em João Pessoa, e foi que acho que veio esse atinar, assim, pô, mas de onde você é? Sou do interior. Eu acho que foi no primeiro momento que isso veio à tona, sabe? E aí as suas várias diferenças, né? Com relação à linguagem, eu acho que quando eu vim para cá, para Bahia, muita coisa assim ficou muita, né? Vamos dizer assim, ficou, digamos, mais exagerado, como a coisa do próprio sotaque, essa diferença de sotaque assim muito gritante, a própria alimentação, o próprio entendimento, né? Do que sei lá, tradições, por exemplo, né? Do que é tradição familiar. Minha família, eu venho de uma família grande. A família de minha mãe tem, acho que mais de 50 netos, né? Minha avó tem mais de 50 netos. Então, determinadas tradições são muito fortes, né? Quando os netos se reúnem lá no sítio, né, da família em Esperança, assim, determinadas tradições se perpetuam, né? Então, quando eu passei a enxergar as coisas de outra forma, no sentido de ter essa visão de quem saiu, tudo começou a ficar mais claro, né? E, repito, quando eu vim morar aqui na Bahia, determinadas coisas eu acho que também marcadas por uma regionalidade ficaram muito nítidas, né? Eu lembro que ano retrasado mesmo, no primeiro São João que eu passei aqui, eu fiquei assim, depressiva, uma depressão, num negócio que eu disse, meu Deus, não tem São João aqui? Óbvio que tem, né? Mas não dentro dessa concepção nossa, né? Uma coisa diferente. E há quem diga que nos interiores daqui também se aproxima um pouco mais do que eu estava entendendo enquanto São João. Bem, então, acho que é importante eu situar o seguinte, que muito novinha ainda comecei a conhecer o feminismo, né? Aquele boom, aquele boom. Eu acho que não tem palavra que defina melhor esse momento, né? Passei a conhecer, assim, a participar de algumas atividades. No começo, assim, de forma muito crítica também, né? Eu lembro que eu estava terminando a graduação, aconteceram acho que a Marcha das Vadias em Campina Grande, né? Então você imagine o que era aquilo, assim, 2013. Então, aí comecei a pesquisar, a ler algumas coisas, a ler o texto da Joan Scott, né? Gênero como categoria histórica, ler algumas outras autoras, né, do campo, como Joana Maria Pedro, Margarete Rago, tentando me situar ali dentro do campo da história com essas discussões. E aí eu comecei a pesquisar, fui indo. Então fui adentrando a história do movimento feminista na Paraíba. Né, comecei a pensar um pouco isso. E essa ideia desembocou no meu projeto de mestrado lá na UFPB. Né? Então, eu desenvolvi aí uma pesquisa sobre o movimento feminista pós-década de 70 na Paraíba, vamos dizer assim. E a partir daí, eu comecei a perceber o seguinte, que não dava para a gente pensar o movimento de mulheres na Paraíba sem pensar uma relação com o movimento de mulheres trabalhadoras rurais. Sem pensar essa relação, né? Dessa relação com o campo, com o trabalho, nessa inter-relação entre os diferentes marcadores, né, de gênero, de classe, de territorialidade também. Então, a partir daí, eu comecei a maturar a ideia, e eu acho que isso reflete no que eu ando pesquisando hoje, que é especificamente os movimentos de mulheres trabalhadoras rurais, e especialmente a Marcha das Margaridas. Né? Então, eu acho que isso vem refletir, primeiro, essa trajetória de pesquisa, e segundo, as minhas experiências, né? De quem eu sou, de onde eu venho, os diálogos que eu comecei a elaborar nesse processo. E, repito, foi nesse momento também que eu passei a ter contato com os movimentos, né, de mulheres da região,
que antes eu não tinha conhecimento, só de ouvir falar, né? Então, comecei a me aproximar disso, comecei a participar mesmo, ativamente, de uma marcha que acontece anualmente lá na região, que é a Marcha pela Vida das Mulheres e pela Agroecologia. Então, é uma marcha local, mas que já reúne cerca de 5 mil mulheres todos os anos, né? Então, eu lembro, assim, que a primeira marcha que eu participei novamente, aquele impacto, né? Aquele boom, nossa, um monte de mulher que vinha dos diferentes sítios, assim, que sob diferentes circunstâncias, né? Deixou a casa, deixou o filho, a família, o animal de quintal, para estar ali. Então, eu comecei, assim, a encarar aquilo com outro olhar, sabe? A tentar me engajar de qualquer jeito. E assim foi. Então, foi muito positivo. Então, a partir disso e de um diálogo com a educação do campo, foi que eu tentei, e ainda tento, né, alinhar as duas coisas, né? A gente que é historiador, a gente nunca perde esse fio, né, de tentar costurar um pouco essas experiências e essas trajetórias.